Bem, pessoal, estamos aqui de volta. Desculpa o atraso. Não foi a falta de geladeira, não. O micro travou, por isso que eu reinicializar tudo. Vocês estão me ouvindo? Estou sim, professor. Estamos sim, pro. Vamos lá. Estamos aqui com companhia. Tem mais um aqui que está assistindo a aula de contabilidade. Bem, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Aqui, ó, até saiu aqui da recuperação de documentos. Fechou tudo aqui. Então, deixa eu compartilhar. Estão vendo aqui a tela? Sim, professor, está aparecendo. Ah, não sei porque ele está ficando também. Agora começou. Bem, então a gente viu que... Desculpa. Você tem como aumentar o seu microfone, ou colocar um fone, porque tá bem baixinho. Está muito baixo? É, tá bem ruim o áudio, tá com um barulho atrás, tá um pé. Um zumbido atrás. Com... Abafado, professor. Vou botar o de lapela agora, vamos ver se volta. Alô? Vocês estão ouvindo? Estou sim, professor. Não estou. Acho que entrou agora. Deixa que entrou aqui. Por favor, falem alguma coisa. Aqui, professor. Alô? Estão ouvindo? Tá ouvindo, senhor? Então, Temos, mas ainda não tá muito bom. não está ainda muito bom? É, não. É que está um pouco abafado, pro. Tá. Então, deixa eu desligar ele de novo. Vamos ver se melhora de novo. Ô, professor, a Júlia, checar isso aí? Agora eu passei de novo para cá. Vê se melhorou, se está melhor do que eu estava melhor com a tela. Não. Tá A bom Júlia assim? não, é o André, professor. Está melhor assim? Tá, dá para ouvir bem. Então, vamos lá. Estão vendo minha tela? Bem, então... Professor, tem um pessoal na sala de espera, eu acho. Você aceitou? Tem mais aluno? Espera um pouco. Vamos ver. Tava a Júlia, tinha o André, não sei se tem mais alguém. Aceitei. Bem, agora não tem mais ninguém, né? Vamos lá. A gente tinha falado do ativo. Vamos falar um pouquinho do passivo. O passivo são as dívidas e obrigações da empresa. Ele também tem uma ordem de liquidez daquilo que eu tenho que pagar mais rapidamente para aquilo que eu tenho que pagar menos rapidamente. Então, por exemplo,
Geralmente, salários a gente tem que pagar muito rapidamente. Normalmente, a empresa ela paga 4 ou 5 dias após o período trabalhado. Então, vamos supor, a gente trabalha um mês inteiro, então até o dia 4, 5 do mês seguinte, nós estamos recebendo o salário referente ao mês anterior, aquele mês que nós trabalhamos. Então, é muito rápido. No dia 31 de dezembro, ela deve estar devendo uma... Geralmente, eles também antecipam o salário, então, essa conta é relativamente pequena. Por quê? Porque já foi antecipada a maior parte do salário, fica um salário residual só para pagar, né? Antecipado por causa do Natal, que as empresas antecipam, e sobra alguma coisa para pagar em janeiro. Mas geralmente é pouca coisa. Mas, como tem que pagar o mais rápido possível, está na ordem de liquidez, geralmente entra aqui salário primeiro, ou então fornecedores, às vezes é primeiro. Varia um pouquinho de empresa para empresa. Tá? Isso tudo, passivo circulante, é aquilo que eu tenho que pagar até um ano. Então, estou fazendo 31 de dezembro de 2020, é aquilo que eu tenho que pagar até 31 de dezembro de 2021. Está aqui no circulante. O que eu tenho que pagar depois de 31 de dezembro de 2021 vem para o longo prazo. Então, esse longo prazo é depois de um ano. O patrimônio líquido é o dinheiro dos acionistas, é a dívida que a empresa tem para com os acionistas. Então, o que ela tem? Ela tem esse capital. Capital é o dinheiro que os acionistas colocaram efetivamente na empresa, colocaram esse dinheiro. Ela tem os lucros e prejuízos acumulados. Os lucros pertencem aos acionistas. Tá? O que acontece com os lucros? Geralmente, o lucro antes do imposto de renda, ele é dividido em 3 partes. Então, uma parte vai para o imposto de renda, uma parte é paga em forma de dividendos para os acionistas, e uma parte fica para a empresa crescer. E essa parte que fica para a empresa entra aqui. Ela continua devendo isso para os acionistas, é dos acionistas, mas ela é utilizada para crescer, para a empresa crescer. Tá? Então, o patrimônio líquido ele é composto do dinheiro que os acionistas colocaram e o lucro acumulado de anos e anos acumulando esse lucro. Esse lucro retido é o lucro do ano, então, estou fazendo o balanço de 2020, é o lucro que teve em 2020, né, aqui. E reserva nós vamos explicar um pouco mais para frente para vocês, tá, pessoal? Mas é aquilo que eu já tinha comentado para vocês, que é o princípio do conservadorismo. As empresas fazem reservas para contando com o pior caso. Se não acontecer esse pior caso, essa reserva geralmente é negativa. Tá? Isso aqui vai estar diminuindo esse patrimônio líquido. Então, se não acontecer esse pior caso, é lucro para a empresa e para os acionistas. Okay? Então, esse é o passivo, né, que a gente está falando, são as dívidas e obrigações. Então, ele é dividido em 3 partes, é o circulante, não é o circulante do patrimônio líquido, também vamos falar isso. E agora nós vamos entrar naquilo que a gente chama de partida dobrada. Tá? Essa é uma técnica que vem de 1494, ou antes. Né? Teve um frei chamado Luca Pacioli, tá? E ele escreveu em 1494 esse livro aqui, que se chama Suma de Aritmética, Geometria, Proporzione e Proporcionalità. Bem, esse frei, ele era matemático, era um gênio para a época, tá? E ele só não é mais conhecido. Tem um pequeno problema técnico, né? Ele era professor, né?
E ele foi professor do Leonardo da Vinci e do Rafael. O que acontece? Os alunos superaram o professor, apesar de eles serem gênios, os alunos foram mais gênios do que ele. E ele acabou não sendo assim muito conhecido. Mas esse livro aqui, ele tem um capítulo de contabilidade. Antigamente, nessa época aqui, a contabilidade fazia parte da matemática. Então, tem um capítulo de contabilidade, e nesse capítulo ele descreve a partida dobrada, como funciona. Tá? Eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Essa partida dobrada, ela ajuda a gente a não errar. Ela que faz com que o ativo seja igualzinho ao passivo. Tá? E ela permite que a gente verifique se nós estamos contabilizando certo ou não. Tanto que em inglês o pessoal chama de double check, né? Cheque duplo, né? Checagem dupla. Então, essa partida dobrada, ela mostra duas coisas que você vai ver. É a origem do recurso e o destino do recurso. São coisas importantes. O que mais? O Luca Paciolo, ele era professor de matemática e geometria do Leonardo da Vinci. E esse selo é um selo comemorativo do centenário dele. Selo lá da Itália, comemorativo do centenário. Se vocês forem ver aqui no quadro, vocês estão lembrados do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci? Quem inspirou o homem vitruviano foi o Luca Paciolo, na geometria dele. Porque você pode ver que aqui está exatamente aquilo que estava simbolizando o homem vitruviano, né? Vocês se lembram daquela figura do Da Vinci, do homem, né? Que é a perfeição em todas as dimensões. É algo bonito, ele é essa figura. E foi ensinada pelo Luca Paciolo. Bem, vamos dar uma olhada no que é essa partida dobrada. Muitos de vocês fazem um orçamento doméstico. É bom fazer isso, é bom vocês terem um controle, né? Eu e o Augustinho, nós damos duas PIs, nós temos dar todo semestre. Um de imersão financeira, que é mais avançado, talvez mais para vocês. Esse semestre nós vamos dar de novo essa imersão financeira, né? Ensina os segredos dos cálculos dos investimentos, né? Como se determinar aqueles cálculos malucos que eles fazem. E tem uma mais simples, que a gente dá mais para o primeiro, segundo semestre, que é finanças pessoais. Nessas finanças pessoais, uma das coisas que a gente ensina é isso aqui. É como você montar um orçamento doméstico. Por quê? Porque aquilo que você calcula, você controla. Se você não calcular, você não vai controlar. E se vocês começarem um orçamento doméstico, vocês vão levar alguns sustos, né? Do tipo, gastar 250, 300 reais por mês de cafezinho. Como isso? Aí você vai fazer a conta. Vocês tomam um café no Starbucks. Está pagando 10, 12 reais. Todo dia você toma um café. Aí você faz a conta. Você vai ver que está gastando uma fortuna. Tá? Então, você tem que ter um controle. Eu mais ou menos faço. Todo ano eu estou revisando, vejo o que pode cortar, por exemplo, tipo TVA, NET, né? Agora é NET. Tem coisas que a gente não usa e fica pagando. Estava pagando R$ 45 por mês
de um aparelhinho que estava no meu quarto e eu usava a cada 3 meses. Eu pago 45 por mês. Liguei para lá, mandei cancelar. Você fala, pô, mas 45 por mês. 45 por mês é R$ 550 por ano. Está indo pelo ralo, e aí vai, né? Um monte de contas assim, né? A gente vai pagando, vai pagando, vai pagando e não percebe. Mas esse seria um orçamento. Tem o dentista, supermercado, aluguel, contas, legal. Isso é bom fazer. Mas reparem, não tem uma informação completa. A gente poderia melhorar essa informação, e na empresa nós somos obrigados a melhorar essa informação, se nós não colocássemos só o destino do dinheiro, colocássemos a origem. Do tipo, origem, salário, 30 mil. Esse é o salário semanal, tá, pessoal? Destino, banco. Legal. Depois, origem, banco, 4 mil. Por destino, dentista. Origem, banco, 3 mil, no mercado. Origem, banco, 2 mil, aluguel. Eu poderia ter feito isso aqui, até aumentado, né? Uma parte botar em banco, outra parte deixar em caixa, com algumas coisas, contas dessa aqui, pagar em caixa. Eu poderia ter feito um monte de coisa. Eu teria muito mais informações, eu teria muito mais possibilidade de controle. Essa é a partida dobrada. Ela fala da onde saiu o recurso e para onde foi o recurso. Isso é a partida dobrada. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro, ainda não estou fazendo a partida dobrada aqui. Aqui é só para mostrar uma coisa. Nós vamos ter que trabalhar com uma convenção de sinais. Sinal positivo e sinal negativo. Tá? Não esqueçam que o negativo em contabilidade é entre parênteses. A contabilidade usa parênteses para dizer que é negativo o número. Vamos supor que eu tenho R$ 2.400 no banco. Então, na minha conta ativo circulante, bancos, tem R$ 2.400. Se eu pegar, depositar R$ 400, é positivo ou negativo o lançamento? É positivo. Minha conta que estava com 2.400 vai passar para 2.800. Aumentou. Aumentou os meus bens e direitos. Ativo é bens e direitos. Aumentou meus bens e direitos. De 2.400 para 2.800. Se eu dou um cheque de 600, esse cheque é descontado, tá? Vai diminuir minha conta. Eu tinha 2.800. Desconta 600, foi para 2.200. Então, é um lançamento negativo. Ele diminuiu o valor da minha conta. Tá? Isso aqui é para bens e direitos, pelo ativo. Como funciona no passivo? Passivo não é dívida e obrigação? Quando aumenta essa dívida e obrigação, o sinal é positivo. Quando diminui a dívida e obrigação, o sinal é negativo. É positivo, por quê? Porque aumenta a minha dívida. Então, eu tinha 2.400 de fornecedores. Vamos supor que a empresa comprou mais de 800 a prazo. Aumentou a dívida da empresa. Então, aumentou em quanto? Em mais 800. Quanto que era a dívida? 2.400? Foi para 3.200. Foi um lançamento positivo. Por quê? Porque aumentou a dívida aqui no passivo. Aumentou o positivo, diminuiu o negativo. Então a dívida aumentou o positivo. Aí eu paguei 500 fornecedores. Estava devendo 3.200,
paguei 500, eu tirei, é negativo. Então, esse lançamento é negativo. Por quê? Porque eu estou diminuindo a dívida. Diminuiu a dívida, é negativo. Tá certo? Então, essa é a convenção de sinais que a gente tem que ter. No lado do ativo, aumentou os bens de direito positivo, diminuiu o negativo. Do lado do passivo, aumentou a dívida positiva, diminuiu a dívida negativa. Tá ok, pessoal? E a gente faz, geralmente, 2 lançamentos para cada transação. Se bem que nós vamos ver, quando a gente for ver DRE, tem transação que faz 10, 12 lançamentos para uma transação. Mas tem que ser, no mínimo, 2. Pode ser mais. Então, se tem que ser 2, origem e destino, tá? Pode ter, como eu falei, mas como pode ter mais lançamento? Por exemplo, origem. Pode ser que eu tenha comprado alguma coisa, eu tenha pago algum fornecedor, uma parte em dinheiro, uma parte em cheque. Origem, caixa, e origem, bancos, 2 origens. Destino, fornecedor, paguei os fornecedores, no destino. Então, pode ter N combinações aí de origem e destino. Nós vamos ver durante o semestre. Pessoal, está apontando aqui que já está dando 10 minutos. Eu vou pedir para vocês colocarem presente aí, fazendo um favor. Bem, como são pelo menos 2 lançamentos, vamos imaginar 2 lançamentos. Para a gente manter aquela igualdade, né, do ativo com o passivo, se for um lançamento no ativo e outro no passivo, os 2 têm que ser de mesmo sinal. Positivo, positivo, negativo, negativo. Não posso fazer de lados diferentes, sinais diferentes, sinais iguais, para manter equilibrada a balança. Ou, se for do mesmo lado, um tem que ser positivo e outro negativo. Então, nós vamos ver isso aqui no exemplo que nós temos aqui, tá? Depois, nós temos alguns exemplos. Então, primeiro, vamos ver aqui um exemplo, pessoal. Vamos supor que eu comprei a prazo R$500 em matéria-prima. Se eu comprei a prazo, estou devendo para os fornecedores. Aumentou a minha dívida. Aumentou minha dívida, passivo. Quanto? Aumentou 500, 500 positivo. Minha dívida está aumentando, 500 positivo. Aonde que eu vou colocar essa matéria-prima? Vou colocar no estoque de matéria-prima. Então, aumentou minha dívida. Mas, em compensação, eu tenho em estoque de matéria-prima, mas não tinha nada. Agora eu tenho R$500 em estoque de matéria-prima. Então, fornecedores aumentou, R$500, R$500 aqui. Se eu for fazer o cálculo, eu tenho R$500 no ativo, R$500 no passivo. Está equilibradinha a balança. Tá? Então, isso que é a partida dobrada. Eu faço um lançamento. Não necessariamente é um do ativo ou outro do passivo. Pode ser 2 do ativo, 2 do ativo, 2 do passivo, um do ativo e um do passivo, ou vários de cada. Olha um outro exemplo, pessoal. Então, a empresa abriu capital. Começou agora. Essa empresa está começando agora. Os acionistas vão subscrever R$500. Legal. Entra aqui em capital, R$500. Se eles depositaram R$500 agora, entra em caixa. Vai para banco, vai para caixa ou para banco, né? R$500. Então, 500 aqui, origem, capital, destino, caixa. R$500. Às vezes, pessoal, o acionista ele subscreve, mas não deposita o dinheiro na hora. Vai depositar daqui um mês, 15 dias, vai depender. Então, ele
R$ 500 aqui. Ele já se comprometeu a depositar. Só que não entra nem em caixa nem em banco. Vira um direito da empresa a receber de acionista R$ 500. A empresa está esperando o acionista pagar. Mas, ó, está aqui, a receber de acionista 500, 500. Os dois positivos. Lados diferentes, sinais iguais. Aí, chega um dia, o acionista paga. Num primeiro momento, ele subscreve, mas não paga, ele está devendo. Num segundo momento, ele paga. Na hora que ele pagar, ele não está devendo mais. Então, eu tenho que zerar isso aqui, ó, receber de acionista. Ele estava devendo 500, vamos zerar. Menos 500. Vai zerar. Ele pagou, não está devendo mais nada. Em compensação, entrou R$ 500 no banco. Então, menos 500 mais 500. Ó, do mesmo lado, sinais diferentes. Saiu aqui do a receber acionista, ele não está devendo mais nada, mas entrou R$ 500 no banco. Olha, o total do ativo continua 500. O total do passivo continua 500. Ele está equilibrado. Tá? Pode acontecer o seguinte. Pode ser 3 lançamentos. Pode ser que aconteça não 2, 3. Ó, subscreve 500. Só que ele paga 200 em dinheiro. 300 ele fica devendo para pagar daqui um mês, 2 meses. Os caras às vezes fazem esse lançamento, você vai pagar parcelado. Tá? Então, entra 500 em capital, 200 em dinheiro no banco e 300 a receber de acionista. Olha, são 3 lançamentos. Continua equilibrado? Continua, porque a soma do lado do passivo, 500, é igual à soma do lado do ativo, 200 mais 300, 500, dando os R$ 500 aqui do ativo e do passivo. Continua equilibrado. Então a brincadeira é essa, tá, pessoal? Isso que é a partida dobrada, quando a gente começar a trabalhar, vai ter algumas dúvidas, mas na hora que vocês começarem a mexer, vocês vão perceber que não é tão difícil assim. O que a gente viu hoje? A gente viu o balanço patrimonial, grupos de contas, principais contas contábeis e a partida dobrada. Amanhã, jogos de empresa. Semana que vem, nós vamos começar a mexer com Excel. Então, na quarta-feira, vou precisar que vocês tenham o Excel em mãos. Vocês vão ter que entregar o exercício no dia, não esqueçam. E é basicamente isso. Quem não respondeu presença, por favor, responda a presença. E é isso aí, pessoal. Quem já respondeu presença, tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Aqui tudo beleza, Pro. Beleza? Legal, Pedro. Acho que é só praticar mesmo agora, né, para ver as dúvidas aparecerem. Agora tem que fazer a prática, não tem jeito. Toda a parte teórica a gente já começou, agora vamos ver a prática. Professor, só achei bem difícil de entender. O áudio tá saindo muito, muito ruim. Tipo, em lugar que tá um pouco mais barulho, assim, tá bem difícil de escutar. Me diz uma coisa, com o microfone estava pior, estava melhor? Não tava muito melhor, não. Eu também tá com bastante dificuldade, tá com fones quase no máximo para conseguir ouvir a aula. Tava com bastante zumbido. A próxima aula, que vai ser amanhã, eu vou experimentar um outro fone. Vamos ver se melhora. Tá bom. Tá ok? Tá ok. Professor, tomar aqui. Bem, então é isso, pessoal. Deixa eu já fazer o upload aqui da primeira parte da aula.
Já tem essa primeira parte aqui. Todo mundo já respondeu, pessoal?